Olá, sejam todas bem-vindas a mais um episódio do Pode Protagonizar. Eu sou a Monique. Eu sou a Gabi. Eu sou a Marina. E hoje, antes de lembrar vocês das nossas redes sociais, eu tenho uma notícia triste, tá, meninas? Eu posso começar com a notícia triste? Esse é o último episódio da nossa primeira temporada. Mas calma, se tem primeira temporada, a gente vai conversar com o YouTube pra renovar pra segunda, tá? Então não deixa de acompanhar a gente, seguir as nossas redes sociais, os links estão todos aqui. A gente também, além do podcast, a gente tem lives no Instagram, a gente tem vários conteúdos pra vocês. Não pode seguir só aqui no Pode Protagonizar, que vocês perdem muito do nosso conteúdo, tá? Então agora, no último episódio da primeira temporada, solta a vinheta! E hoje, para fechar com chave de ouro a nossa primeira temporada, nós trouxemos uma advogada maravilhosa que vocês vão ter a oportunidade de conhecer, que é a doutora Beatriz Azevedo. Seja bem-vinda, Bia. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Massa. E, Gabs, apresenta direitinho o currículo dela para o pessoal conhecer, por favor. Pode deixar. Primeiramente, seja bem-vinda, Bia. Estamos muito felizes com a sua presença aqui com a gente para compartilhar muitas experiências que eu sei que você vai trazer, vai agregar muito para as nossas seguidoras, para os nossos telespectadores. E aí, vamos conhecer um pouquinho da experiência da Bia, né? Ela é advogada e consultora, mestre em políticas públicas pela Universidade de Oxford, possui 10 anos de experiência liderando projetos de impacto, tendo participado da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, o UNFCCC, e é também presidente da Comissão de Direito Ambiental na OAB Ceará. É tudo isso, gente. E só pra avisar, pessoal, a gente vai chamar de Bia, tá? Beatriz foi só nesse comecinho aí, mas agora vai ser Bia, que é pra ela não achar que a gente tá dando um carão nela. Exatamente. Tá bom. Bia, e conta aí um pouquinho da sua trajetória, como começou, como chegou o direito pra você. Conta aí direitinho pra gente. Tá bom, gente, em primeiro lugar, queria muito agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui, tendo essa conversa. É muito legal poder compartilhar, né, a nossa história, quem sabe ajudar alguma pessoa que está no começo de carreira a pensar um pouco fora da caixa. Mas como é que foi o direito para mim, né? Eu acho que eu fui a última turma do vestibular que ia pegar o vestibular tradicional. E aí, quando foi no meu ano de fazer o vestibular, foi o primeiro ano de Enem. Então, a minha geração foi a cobaia do Enem. E para acho que como o público é mais jovem, talvez as pessoas não entendam isso, mas quando a gente tinha um vestibular tradicional, tinha muito aquela coisa assim, se você é bom em português e história, você vai fazer direito. Uhum. Não tinha muito questionamento em relação a isso. Mas eu acho que, para mim, o direito ele veio de um lugar muito pessoal, porque eu sou cristã evangélica e eu cresci na igreja. E eu acho que quando a gente cresce com esse contato com a Bíblia, com a Palavra de Deus, o que acontece é que nasce dentro da gente um senso de justiça. E eu sempre tive muito esse olhar de justiça aflorado. Então, na minha cabeça era assim, eu vou fazer direito, porque eu vou ser juíza. Pronto. Aí botei isso na minha cabeça, não sei com que idade, mas eu enfiei isso na minha cabeça. E aí eu fui seguindo, até que eu cheguei no direito. Aí quando eu cheguei no direito, eu falei, opa, não era aqui. Não gostei desse curso, alguém me tira, por favor. Não aguento as aulas. E aí, o que foi que aconteceu? Logo no começo, eu fui fazer o quê? Não, se eu botei na minha cabeça que eu queria ser juiz, eu vou estagiar numa vara. Aí eu fui fazer um estágio lá no fórum. Pra quê? Aí eu falei, não é aqui dois. Alguém me resgata, por favor. E, gente, só aquelas pilhas de processo, aquele povo de paletó e terno e blazer, naquele calor daquele fórum. Aí eu falei, Senhor Jesus, como é que faz agora, né? Porque eu não sei outra coisa. O plano era até aqui, entendeu? Porque aí havia só observação, né? Nessa época, inclusive, o fórum não tinha nem aqueles aquáriozinhos que existem hoje. Aquário. Que não muda nada. Não eram nem digitalizados. Que não muda nada, porque aquele aquário, ele é um aquário que ninguém... Você vai na vara. O que você vai fazer no aquário ali? Só pegar uns 5 minutos de calor. Gente, eu nunca entendi aquilo. Pra mim, aquilo ali não vai sentido. Você respira e você volta. Exatamente. Ali quando tá passando mal já. Aí você vai pra lá. Sim. Enfim,
Eis que decido que não era aquilo. E aí eu falei, tá, pois então agora, já que o que é que é outra coisa, qual é a outra coisa que as pessoas do direito fazem? Elas advogam. Aí lá vai eu estagiar num escritório de advocacia. Aí eu ia, né, petição, Ctrl-C, Ctrl-V, aquela coisa assim. Aí eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, não é isso aqui também. Aí eu tive uma conversa com a minha mãe, que eu cheguei assim pra minha mãe e falei, mãe, o seguinte é esse, eu não vou fazer concurso. E eu também não vou advogar. Aí a minha mãe olhou assim pra mim, mas minha filha, o que é que você vai fazer com a sua vida? Aí eu falei, mãe, eu não sei. Mas vamos aqui descobrir, né? Mas, Bia, só uma coisa, tu pensou em sair do curso de Direito Pensei. ou pensou em sair do curso de Direito? Pensei em sair do curso de Direito. E na época eu gostava muito... eu sempre fui uma criança muito nerd. Então eu gostava de estudar tudo. E uma das coisas que me doeu quando eu fui pro Direito é porque eu gostava também de Química, eu gostava de Biologia, eu gostava de Matemática, eu gostava de tudo. E aí no Direito eu senti que esses outros aspectos foram muito podados. E isso foi... esse incômodo, na realidade, se tornou, posteriormente, uma das respostas pra mim hoje, né? É que... Enfim, não vou dar spoilers. Mas... e aí, o que foi que aconteceu? Eu pensei em ir pra economia, pensei em ir pra outro curso, e meus pais, eles meio que jogaram uma realzona assim pra mim, minha filha. Talvez você vá enfrentar esse mesmo problema em algum outro curso. Por que você não fica aqui um pouco mais de tempo pra você decidir se realmente é isso que você quer? Amadureça um pouco essa ideia. E eu falei, tá bom. Sempre escutei muito dos meus pais, falei, tá bom. E aí foi o período em que a gente começou a ir muito pra Sono, né? Que é a simulação da ONU. E aí lá na Sono eu me reapaixonei. Porque era uma coisa mais dinâmica, mexia muito com a parte do internacional. E eu sempre fui apaixonada por idiomas, eu sempre fui apaixonada por internacional. Uma das coisas que eu queria na faculdade era justamente essa parte assim, né, de olhar para o direito internacional. Sendo que o direito internacional lá no direito, ele só começava, você só podia ter acesso a essa disciplina no 9º, 10º semestre. E aí eu fui para a Sono, tive aquela experiência, queria continuar com aquela pesquisa, com aquele estudo, e não tinha, na época não existia esse espaço. E aí o que foi que aconteceu? Eu criei o grupo de estudos em Direito e Assuntos Internacionais, que hoje é o GEDAI, e convidei alguns professores para fazerem parte. E um desses professores foi a professora Tarim Montalverne, que é a mãe e hoje em dia... do Direito Internacional da faculdade. A Tarim, ela tornou o GEDAI hoje uma coisa gigantesca, de referência nacional e internacional. Mas lá no comecinho começou como um projeto de estudantes que a gente foi montando e posteriormente foi ganhando escala. Porque eu queria fazer essa pesquisa sobre direito internacional. E aí, como eu gostava de economia, aí eu chamei um professor de economia também, que foi o professor Jair, do Amaral, para começar uma pesquisa sobre direito internacional e economia. Na época, eu lembro, eu estava estudando crise de 2008, tipo assim, crise financeira. E quando comecei a ter contato com a professora Tarim, eu me apaixonei pelo direito e meio ambiente. Então, eu comecei a fazer pesquisa sobre direito internacional ambiental. E, paralelo a isso, o que foi que aconteceu? Quando eu ainda não tinha eliminado totalmente a ideia do concurso, né? Eu ainda estava pensando em diplomacia. Beleza, coloquei aquilo ali no fundo da minha mente, vou fazer diplomacia porque gosto de idiomas, gosto da parte de internacional, fez todos os checks, né? Beleza, ok, diplomacia. E aí comecei esse trabalho com a pesquisa no direito internacional e meio ambiente. Quando eu estava fazendo essa pesquisa, surgiu uma conferência da ONU em Fortaleza, que foi a 2ª conferência científica da Convenção de Combate à Desertificação, que ia acontecer no centro de eventos. E eu falei, não, gente, é o meu momento, chegou a minha hora de brilhar, porque eu vou para essa conferência, vão ter que me deixar entrar. Excelente oportunidade também, né, para ter mais contato ainda e tudo. E aí, eu descobri que não dava pra entrar, porque tinha que ter um credenciamento super complexo, e aí ou você era do governo, ou você era de alguma organização da sociedade civil credenciada, que na época eu não conhecia nenhuma, ou então, como a conferência era científica, você entrava como pesquisador e você tinha que mandar um trabalho. Aí eu falei, não, eu sou pesquisadora. Então o não... Me tornei eu já tenho. O não eu já tenho. Se eu não fosse, agora eu sou. Aí o que é que eu fiz? Montei... De um dia, assim, da noite pro dia, assim, montei o projeto de pesquisa
e mandei o abstract, né? Que é o resumo bem Da pequenininho. noite pro dia, eu tô passada. Amiga, foi muito rapidamente. Foi assim... Mas assim, como eu já estava fazendo uma pesquisa já fazia um tempo, eu tinha noção. O material, Eu tinha noção. Mas aí eu fui na cara e na coragem. Gente, vocês não estão entendendo, quando eu recebi o aceite, eu falei, eles enlouqueceram. Eles enlouqueceram. Como assim? Eu tô no segundo semestre, gente, da faculdade. Na época eu tava no segundo, terceiro semestre. Caramba, muito nova. Gente, aí o que foi que aconteceu, né? Não, tudo bem, vou agora que... E era assim, tinham duas opções. Ou você apresentava pôster, ou você apresentava apresentação mesmo, né? Um seminário. E aí eles falaram, nós selecionamos um número reduzido de trabalhos para serem apresentados em seminário, e o seu foi um deles. Aí eu, meu Deus do céu. Eu tenho que apresentar. Eu nunca tinha escrito um artigo na minha vida, só tinha feito pesquisa, mas nunca tinha produzido um artigo. E apresentar em inglês. Aí veio a segunda notícia. Não, a conferência não foi mais confirmada em Fortaleza. Ela vai acontecer na Alemanha. Meu Deus. Não tô acreditando. Eu tô adorando essa reviravolta, parece uma novela. Aí eu olhei assim, tá, ok, então agora eu preciso escrever um artigo, apresentar em inglês, viajar pra Alemanha e vai dar certo. Porque na minha cabeça agora, tipo assim... Continua sendo pra mim essa conferência. Continua sendo a minha grande chance, entendeu? Se Deus abriu a porta, é porque Ele vai dar um jeito de me fazer passar. E aí foi esse grande esforço, assim, de realmente... Gente, viajei, fiz campo, fui bater em Irauçuba, porque era um estudo de caso sobre o processo de desertificação em Irauçuba, que é a cidade, o município aqui no Ceará que está em estágio mais avançado de desertificação. E aí fui bater em Irauçuba, entrevistei Deus e o mundo nesse governo, gente, eu ia bater na porta desse governo do estado, entrevistei tanta gente na secretaria, tem gente que eu conheço até hoje, nessa época ainda. Levantamento bibliográfico, tudo. E aí fiz o bendito do artigo. Lá vai eu também bater em todas as portas da universidade para conseguir uma ajuda de custo para ir para a Alemanha. Eu falei, gente, não é possível que eu tô com um negócio aqui aprovado na conferência da ONU, vocês não vão me dar um negócio aqui nessa universidade para eu poder viajar. E aí consegui também uma ajuda da universidade e aí fui bater na Alemanha. Quando eu cheguei na Alemanha, as pessoas, elas não conseguiam conceber o que era que eu tava fazendo ali. Tipo assim, como é que teus pais te deixaram sozinha criança, garota? Tipo assim, aqui. As pessoas olhavam assim pra mim e falavam assim, professora, eu não, eu sou aluna. Do doutorado, eu não. Aí do mestrado, não, da graduação. Aí ficava todo mundo, tipo assim, em choque, mas ao mesmo tempo foi bem lúdico, porque eu virei meio que o mascote lá de todo mundo. E aí, nisso foi muito positivo. Hoje em dia, eu olho pra trás e eu lembro dos erros de inglês que eu cometi na minha apresentação e eu tremo, assim, um pouco, porque eu lembro exatamente... Cringe um pouco, né? Muito cringe, amiga, muito cringe. Esse eu nunca vou esquecer. Eu chamei... porque eu tava trabalhando com o conceito de pequenos agricultores, né? E, na época, não tinha chat GPT. E aí, o que foi que aconteceu? Eu chamei os pequenos agricultores de... Eu não lembro o que foi que eu usei em inglês, mas depois veio uma moça do Ministério do Meio Ambiente falar assim, moça, é porque, assim, pequenos agricultores em inglês não falam assim. Pelo que você falou, tipo, agricultores anões. Oh, meu Deus. Agricultores pequenos. Entrou nos causos jurídicos. Aí eu... Sinto muito. Mas uma errata depois da apresentação. Entendeu o que eu falei? Ela, não, deu, foi ótimo. E, tal. E de fato foi, porque eu acho que na época eu tinha aquela empolgação e o ambiente acadêmico ele consegue se tornar muito engessado. E o meu presidente de mesa, até hoje eu lembro o que foi que ele falou. Ele falou que o meu trabalho foi um sopro de vento fresco na conferência. Aí eu falei, amém, graças a Deus. Pelo menos a energia chegou, né? A energia foi comigo, então pronto. E aí lá naquela ocasião eu conheci o pessoal do Ministério do Meio Ambiente. Cheguei depois que se tornou meu chefe, eu falei assim, Campelo, queria muito fazer um estágio no Ministério. Ele falou, não dá não. Aí eu falei, mas por quê? Não, porque tem que morar em Brasília, é um processo seletivo super complicado, você teria que passar pelo menos 1 ano lá. Aí eu, Aí eu falei, mas assim, se tu abrir a porta e eu entrar, tem problema? Aí ele olhou assim pra mim, tipo assim, quem é essa menina? Como eu parar aqui? E aí ele falou, não sei, vamos ver. Aí teve uma reunião da cooperação internacional de um projeto financiado pela União Europeia que aconteceu em Irauçuba. E aí, quando eles vieram fazer essa viagem técnica do Ministério aqui para o Ceará, ele me mandou um e-mail e falou, Beatriz, você está convidada para participar dessa reunião em Irauçuba.
a gente tá indo, se você quiser comparecer. E aí lá vai eu brotar em Irauçuba. Aí nesse dia eu falei assim, Campelo, eu quero muito ter a experiência de estagiar no ministério. Abre só a porta, pode ser voluntário, você não precisa nem reconhecer nenhum vínculo comigo. E aí eu fui bater lá no ministério, aí estagiei durante 3 meses de férias, peguei as férias da UFC, tinha família em Brasília, fiquei lá esse tempo. No final das contas, ele conseguiu reconhecer o meu vínculo via um organismo internacional, que é o Instituto, o IICA, Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. Reconheceu o estágio via organismo internacional para eu ter entrado no ministério e acompanhar lá o trabalho deles. E aí, como foi que aconteceu o posterior disso? Ia ter uma conferência da ONU de combate à desertificação da convenção na Namíbia. E aí, mais uma vez, né, Oi, UFC, tudo bom? Aí não dá pra eu ir não, assim, com eles, né? Eles, não, porque é governo. Aí mas eu sou estagiária. Assim. Eu sei que no final das contas, o que foi que aconteceu? O pessoal do Itamaraty, do Ministério do Meio Ambiente, eram 2 equipes que eram muito separadas, né? Não tinha essa coordenação tão grande entre eles. E a galera do Ministério não era todo mundo que falava inglês, e eles precisavam ter acesso aos documentos técnicos da conferência, e eu fiquei na função de traduzir tudo. E de fazer todo o credenciamento deles. Eu tava mexendo nos meus e-mails agora recente, e aí tem lá, eu lembro, gente, a gente, tipo assim, 10 horas da noite no Ministério, botando o meu chefe na parede branca pra bater a foto dele, pra poder fazer o credenciamento dele na conferência. Aí quando foi no final, ele falou assim, olha, a gente conhece uma ONG que pode credenciar você. Você quer ir? Aí eu falei... É claro. Claro, né? E aí eles conseguiram... Aí ele ainda conseguiu, via sociedade civil também, remunerar o meu estágio, que era para ter sido voluntário. Então eu fui contratada para produzir, para entregar um produto para uma organização da sociedade civil, que com esse recurso eu consegui financiar a ida para a Namíbia. E fui de assessora, /tradutora, /tudo que faz tudo da delegação do governo brasileiro na Namíbia, né? E aí o meu chefe falou assim, gente, essa história é longa, mas... Não, tá ótimo. Tô adorando. Eu queria só saber, tu tava em que semestre, né, No nesse segundo, momento? terceiro. Não, começou no segundo, mas eu tô querendo pegar a linha do tempo. Eu entrei na faculdade, já tava um pouquinho mais na frente nesse período, porque eu entrei na faculdade, eu entrei em 2011. E aí a gente criou o GEDA em 2012. Eu apliquei para esse processo em 2012. Então, eu estava ali no 2º, 3º semestre. Viajei em 2013, que aí, no caso, já não era mais tão no começo, né? Já era mais ali no meio do curso. Acho que eu devia estar no 5º, 6º, por aí. E aí, eu fui pra Namíbia com o meu chefe, né? Gente, esse homem, ele era um santo. Ele tinha uma paciência de Jó comigo. Mas também eu resolvia todos os pepinos, né? Então... Era uma mão dupla, né? Era uma via de mão dupla. Aí, quando eu cheguei na Namíbia, aí eles falaram assim, olha, Bia, tá aqui a sua credencial, você vai entrar como sociedade civil, mas como você não representa oficialmente a organização, a única coisa que você não pode fazer é pegar no microfone. Por quê? Não. Precisava ter dito? Eu já tô vendo que pegou no microfone. É o spoiler. Não precisava ter falado nada, né? Mas, em paralelo a tudo isso, no período durante o ano, isso já foi no final do ano, ali outubro, novembro, por ali. No decorrer do ano, o que era que tinha acontecido? Eu tinha ido para São Paulo, conheci uma galera que estava fundando uma ONG que se chama Engaja Mundo, que atualmente é uma grande organização da sociedade civil jovem, que leva representantes jovens para as conferências da ONU. E no começo, eu caí de paraquedas na Assembleia de Fundação. Que foi num lugar super estranho, que quando eu comecei a subir as escadas, eu pensei, gente, o que é esse lugar que eu tô entrando? Estou sendo levada para o abate, mas não. Era só uma conferência, era só realmente uma assembleia de fundação num lugar muito esquisito. E, enfim, me apaixonei pelas pessoas, me apaixonei pela visão, pelo projeto. E aí já entrei de cabeça e comecei a coordenar um grupo de trabalho que estava fazendo o mapeamento do cumprimento dos compromissos que o Brasil assumiu junto à ONU na pauta de mudanças climáticas. Então, a gente usava o portal da transparência e mandava perguntas. O que é que vocês estão fazendo nesse ponto e nesse? E aí o Ministério respondia a gente. E nisso eu fui acompanhando esse trabalho
que era já na pauta de clima. Então, eu estava desenvolvendo uma pesquisa, um estágio na pauta de desertificação, e em paralelo a isso, já tinha ali me envolvido com o Engaja Mundo no começo do ano, já estava trabalhando remoto com a galera, porque era tudo muito virtual, como coordenadora do GT de mapeamento. E em paralelo a isso também, eis que uma pessoa X, eu não lembro quem é essa pessoa, e se essa pessoa algum dia chegar pra mim, sabe, se reapresentar, eu vou ficar, foi você, porque eu não lembro quem é. Uma pessoa X chegou numa reunião do GEDAI, de ambiental, e falou assim, vocês falam tanto de meio ambiente, educação ambiental, mas por que vocês não saem da sala de aula e vão fazer isso como extensão em algum lugar e, assim, ter algum tipo de impacto? Aí a Tarinha vira pra mim, olha que ótima ideia, Bia, você não quer começar esse projeto? Aí eu pensei, né, eu já estou fazendo tanta coisa, mas eu falei, não, professora, claro, por que não, não é mesmo? Porque a professora pede, a gente executa. Então, a gente começou um projeto de educação ambiental lá no Serviluz, porque um dos mestrandos da Tarim, que fazia parte do grupo como orientador, o Gustavo, ele surfava no Serviluz e ele também era engajado com uma ONG que trabalha lá, que é a Associação Boca do Golfinho, que é uma ONG de uma liderança comunitária, que é uma pessoa fantástica também, que é o Carlos Alexandre. E aí ele falou, vamos fazer uma ação de educação ambiental lá no Serviluz. E nisso, enquanto eu estava em Brasília, começou essa movimentação em torno de organizar essa ação de educação ambiental. Seria uma ação pontual. Que era para ter sido uma ação pontual. Ideia, né? Na ideia inicial. Na ideia inicial, Tá. Corta a cena. Eu já sei o spoiler. A cena virou o Instituto Verde Luz, né? E aí começou um trabalho lá, em paralelo a tudo isso. E aí, quando eu fui para Namíbia, eu já estava inserida nesse ambiente do clima, já estava inserida nesse ambiente de outras iniciativas. E aí, quando eu cheguei na conferência, eu percebi que não tinha espaço para jovens. E eu sabia, porque como a gente estava estudando a estrutura da Convenção de Clima da ONU, que lá tinha um espaço de juventude que eles chamam de constituency, que é tipo o caucus de juventude, assim, o local onde os jovens se reúnem. E aí, nisso, eu tinha feito amizade com um amigo meu, que o nome dele é Marcos, que até hoje a gente se fala, que era do secretariado da convenção, justamente porque, como eu estava fazendo a interface do governo com a convenção, então a gente ficou amigos, ele também é uma pessoa jovem. E aí eu cheguei para ele e falei assim, Marcos, por que não tem espaço para a juventude aqui? E aí ele falou, não, porque precisa ser criado por meio de resolução e nunca nenhum país propôs isso. Aí o Brasil pode propor? Aí ele, pode. Aí eu falei assim, e o que é que precisa para o Brasil propor? Não, precisa a embaixadora, precisa a delegação. Aí lá vai eu para a embaixadora. Embaixadora, a gente precisa propor uma resolução. Aí, não, fale com os meninos do Itamaraty. Aí eu cheguei nos diplomatas, a gente precisa propor uma resolução. Não, mas a gente tem que pedir para o Ministério do Meio Ambiente elaborar, porque a gente só faz a negociação, eles que são os técnicos. Aí lá vai eu para a galera do Ministério do Meio Ambiente, que aí era a galera que eu já tinha mais afinidade. Aí eu, gente, a seguinte é isso, a gente precisa fazer uma resolução. Aí, Bia, lá vem tu de novo com essas duas coisas. Aí eu, não, mas deixa que eu escrevo, vocês só precisam apoiar. Aí a gente escreveu. Quando a gente fez uma coisa mais complexa, quando chegou na mão do Itamaraty, o diplomata olhou só assim pra mim, já passou o tempo dessa negociação aqui, tem que ser um negócio mais simples. Aí, no papel, eu lembro, assim, eu escrevendo e dei na mão dele, tá aqui, o que é que tu precisa dizer? Uma linha. Cria-se a Constituinte de Juventude. Aí ele olhou assim pra mim, aí eu falei assim, não, tenta. Aí eu lembro quando ele entrou na sala. Aí a porta fechou. Aí eu disse, será que vai dar certo? Aí quando ele saiu, ele foi só assim, tipo assim, deu certo, a gente conseguiu pautar. Aí ele falou assim, não, agora eu tenho que falar com a embaixadora, porque ela vai ter que defender na plenária. Aí fui eu falar com a embaixadora. E a embaixadora já tava tipo assim, minha senhora, já tá aqui no final da negociação, você quer meter uma pauta nova? Aí eu, não, por favor, e tal. E aí no final das contas entrou em pauta. E o que foi que aconteceu? Abriram um espaço para a sociedade civil fazer a defesa, porque afinal era para criar um espaço de sociedade civil na convenção. E aí eu peguei o microfone, me inscrevi e fui fazer a defesa da proposta. E aí a embaixadora, que quando ouviu a defesa da proposta que eu tinha feito, meu chefe tinha autorizado, né? Mas ele já autorizou naquele naipe, assim, de tipo assim, vai, mulher, vai. É mais fácil eu dizer vai, que tu já escreveu essa proposta, tu já conseguiu negociar esse negócio, tu já enfiou aí na pauta da conferência, vai defender o negócio que tu fez. Aí eu fiz a fala, e aí quando a embaixadora escutou a fala,
Aí ela veio conversar comigo depois. Ela falou, olha, eu não queria colocar todo o peso da negociação para o Brasil nessa proposta, porque entrou em pauta... tem toda a diplomacia lá deles, né? As prioridades de negociação. Aí ela falou, mas quando eu ouvi você falando, eu decidi que eu vou apoiar. E aí, como o Brasil colocou toda a força atrás dessa proposta, a gente conseguiu criar aprovar essa resolução, né, e criar lá o NCCD, que é a Convenção de Combate à Desertificação, esse espaço para jovens. E quando a gente estava negociando, outros representantes de sociedade civil viram a movimentação, e aí a gente conseguiu incluir para povos indígenas, para mulheres, vários grupos que são considerados grupos vulneráveis, minoritários, né, socialmente majoritários, mas representativamente minoritários. E a gente conseguiu criar esses vários espaços, e existe até hoje. E aí eu estava até conversando com o Marcos, que a gente encontrou agora na última conferência de clima que eu fui. E aí e aí, Marcos, como é que tá lá o cálculo de juventude? Ele, não, tá ótimo, super funciona. E aí foi essa a primeira experiência que eu tive na ONU. Que massa, Bia. Que experiência, né? Eu tô aqui impactada. Eu tenho tanto que eu vou perguntar. Bia, e me conta, nesse período, isso foi tudo antes de tu se formar, essa tua primeira experiência foi antes de se formar. E aí você ficou em Brasília por 3 meses. Chegou a voltar em Brasília depois ou ficou mantendo sempre o contato por fora, assim, de virtual? Não, ali foi o período... Eu sempre acabei indo muitas vezes para Brasília muito por conta de reunião. Às vezes tinha reunião de conselho, reunião de fórum, que aí eu acabava indo muitas vezes também representando o próprio Engaja Mundo. Mas não voltei a morar em Brasília, né? Apesar de que eu sou apaixonada pela cidade. E aí, depois dessa experiência, o que foi que aconteceu? Como eu tinha tido essa experiência na convenção, 2 meses depois teve a conferência de clima da Convenção de Clima. Exato, a conferência da Convenção de Clima. E aí a coordenadora do GT de Clima, que é a Luísa Sede, que é minha amiga até hoje também, ela não pôde ir. E aí o que foi que a coordenação do Engaja Mundo falou? Bia, você é a nossa outra coordenadora que está trabalhando num tema correlato, né? Eu não era coordenadora do GT de Clima, mas eu estava coordenando o GT de mapeamento. Você tem uma experiência no COP, você gostaria de ir pelo Engaja Mundo para a COP de Clima? Aí ia perguntar assim, um macaco que banana, né, gente? A essa altura eu falei, na hora, quando é que a gente parte, né? E aí foi quando realmente a minha pesquisa, que começou na desertificação, passou para a área de clima, e eu comecei a me envolver cada vez mais nesse tema, que atualmente é o tema da minha expertise profissional, que é onde realmente eu atuo no meu trabalho. E muitas coisas aconteceram. Isso foi o começo de muita coisa, né? O Verde Luz se estruturou também, se tornou um instituto, o Engaja Mundo cresceu, tomou uma dimensão absurda. E aí eu continuei anualmente indo para as COPs, representando o Engaja Mundo. E também foram surgindo outras oportunidades, né? De bolsa, isso tudo durante a graduação. Que foi quando eu aproveitei assim, o período da graduação, voltando lá para o ponto que a gente começou, né? Que é o ponto da escolha de o que era que eu queria fazer quando eu me formasse. Eu falei que eu estava com diplomacia no fundo da minha mente, né? Quando eu comecei a trabalhar mais diretamente com os diplomatas, aí eu fiquei tipo, não dá para mim. Porque é um trabalho que ele acaba sendo muito burocrático, muito engessado. O diplomata, ele representa a opinião do país. E aí eu sentia que eu queria um pouco mais eu acho que de liberdade e de maleabilidade, né? E aí eu falei, também não é isso. Então eu fiquei muito tempo nesse lugar de vou aqui testar várias coisas, porque eu não sabia ainda o que era que eu queria. E aí eu fui testando. E aí eu queria te pedir para falar um pouco mais sobre o Verde Luz também, disso daí. Como foi a criação dele, de passar de uma ação pontual a um instituto, como ele foi, e compartilhar um pouco dessa experiência. Eu, durante o período que tive na faculdade, tive um contato através de ti, por ele. Sim. E sei que é um trabalho muito, muito rico, muito bonito, e eu queria que tu compartilhasse um pouquinho aqui dele. O Verde Luz durante muito tempo foi meu filho, assim, eu via como se fosse um filho mesmo. Quando a gente criou o projeto, que chamava Projeto Verde Luz, e aí o nome Verde Luz por conta do farol lá no Serve Luz, né?
E a primeira logo era até um farolzinho com a luzinha verde saindo. E o que foi que aconteceu? Já na primeira ação, a gente percebeu uma demanda muito grande, uma carência muito grande de ações socioambientais lá na comunidade do Serve Luz. Então, a gente já viu potencial para uma ação com resíduos, e aí surgiu um GT de resíduos. Uma ação com as tartarugas, porque o líder comunitário, os pescadores, os surfistas falavam que tem muita tartaruga, a gente não sabe o que a gente faz, porque sempre encalha, sempre está tendo ninho. E, na época, a prefeitura e o governo do estado, ninguém reconhecia a existência de tartarugas aqui no Ceará, em Fortaleza, porque não era documentado. Porque, principalmente Fortaleza. Ceará, eu não vou dizer mais Fortaleza, sim, com certeza. E aí a gente já viu uma possibilidade de um trabalho com tartarugas, e aí tinha o GT de Educação Ambiental. Aí, na época, eu acho que tinha um GT de Cultura e Arte, que era mais para pensar ações culturais, em torno das dinâmicas com as crianças, né? Porque era uma associação para crianças. E também teve um outro que era o de agroecologia. Por que agroecologia? Porque quando um outro relato que a gente recebeu da comunidade é que, como o Serve Luz ele foi construído em cima de um campo de dunas, no momento em que as casas foram construídas, desmataram a restinga que estava em cima da duna, e aí a duna, que antes era fixa, se tornou móvel, e hoje em dia as casas elas sofrem um assoreamento grave com essa areia. E aí olha a cabeça da jovem, vamos reflorestar as dunas do Serve Luz, simples assim. Nada muito megalomaníaco. E aí surgiu essas ideias, né? E isso foi se estruturando no decorrer dos anos. A gente criou um programa de extensão, então cada um desses GTs era um projeto dentro de um programa que a gente foi estruturando essas ações e começaram a surgir demandas do poder público, de a gente participar de conselhos. Então, a gente foi convidada a participar do Conselho Gestor da Sabiaguaba, que é uma unidade de conservação. Foram surgindo demandas de financiamento, de aplicar para edital. E aí a gente pensou, por que a gente não abre um instituto? Vamos aqui abrir um CNPJ. E aí a gente fez uma assembleia, fundamos o instituto. E no decorrer desse tempo foi cada vez mais assumindo uma certa notoriedade pelo fato de que a gente estava sempre ali nessa interface com o poder público também, né? Então surgiu, hoje em dia o Verde Luz está no conselho de, mais de 9.000 hectares de unidade de conservação. Está no conselho da Sabiaguaba, do Cocó, do Pacuti, do Parque Marinho da Pedra da Risca do Meio, na Reserva da Mata Atlântica. Então, atualmente, é uma instituição de conservação reconhecida. Ficou também muito conhecida pelo ativismo socioambiental e também pelo trabalho com as tartarugas, que aí foram sendo realizadas pesquisas. Foi na época que entrou o Gabriel Chagas, que é um dos fundadores, junto com esse grupo inicial, e que é um grande amigo que faleceu durante a pandemia, infelizmente, faleceu muito jovem. E, atualmente, uma das pautas históricas do Verde Luz era que se tivesse uma base de educação ambiental para sensibilizar as pessoas acerca da ocorrência de tartarugas marinhas aqui no Ceará. E, atualmente, o nome da base é Base Gabriel Chagas. Então, foi uma das grandes conquistas que a gente conseguiu ter em termos de política pública mesmo, foi a conquista desse aparelho, que a gente colocou em memória ao Gabriel, porque realmente foi ele que estruturou todo esse trabalho, estruturou esse trabalho de pesquisa, de coleta de dados, para a gente ter hoje o reconhecimento. Atualmente, o Instituto, por meio do projeto GETAR, ele detém a licença para fazer o manejo das tartarugas marinhas no território de Fortaleza. E aí foram surgindo essas conquistas, né, no decorrer do tempo, de reconhecimentos, de financiamento, de também lutas. A gente passou a assumir algumas frentes de luta com comunidades tradicionais, povos indígenas. Então, a gente liderou, a gente esteve ali ao lado da comunidade da Boca da Barra no processo de luta da comunidade pela permanência no território, quando foi criado o Parque do Cocó. Também estivemos ao lado do povo Anassé, em muitos momentos de disputa, por conta ali do Complexo Industrial Portuário do Pecém, que a gente entrou, inclusive, com uma ação civil pública contra uma termoelétrica, por conta de que existia uma série de irregularidades mesmo no processo de licenciamento que não reconheceu
é a presença do povo, a ANASE ali no território, porque o território ANASE, ele não está demarcado. Então, existe um instrumento dos direitos humanos que é a consulta prévia, livre e informada, e que a gente entende que precisa ser observada essa consulta aos povos indígenas para qualquer empreendimento que seja feito no seu território. Então, essa e outros argumentos, a gente levantou uma ação civil pública, que a ação civil pública, a gente não teve uma vitória, a gente perdeu a liminar e meio que ficou parada até saber o que aconteceu. Acredito eu, né, que a mobilização em torno do empreendimento foi tão grande que atualmente esse projeto foi fechado pelo governo. Então, a ação perdeu o objeto porque o empreendimento não existe mais. Sim. Que era a Porto 100, ela não é mais um empreendimento do governo que está sendo promovido pelo governo do estado. Então, tiveram algumas dessas lutas históricas e também, como eu estava sempre indo para as COPs, né, de clima, pelo Engajemundo, a gente também conseguiu trazer esse debate aqui para o Ceará via Verde Luz e via outros coletivos que foram sendo formados no decorrer do tempo. Então, também a gente começou a trazer aqui esse debate sobre a ONU, né, sobre o que estava sendo discutido a nível internacional, justamente para tentar fechar esse gap, porque existe um descompasso muito grande entre o que é discutido a nível internacional e o que, de fato, acontece ali na ponta, nas comunidades, até mesmo no debate que a gente... Hoje em dia, clima é um debate atual, né? Um debate que a gente vê no noticiário, que a gente vê no jornal. Mas, assim, 12 anos atrás, era coisa de gente que queria abraçar a árvore, né? Coisa de hippie, né? E aí a gente tentava trazer. E isso era até que eu ia te perguntar, porque no começo tu falou justamente de repente incentivar pessoas a pensar fora da caixa. E eu acho assim que tua trajetória é muito sobre isso, sobre pensar fora da caixa dentro do direito, que muitas vezes assim a gente acaba vendo de uma forma muito engessada, como tivesse ali só dois caminhos, que é a advocacia em escritório ou concurso público, que é também uma coisa que a gente vem aqui conversando para desmistificar isso e até abrir os nossos olhos mesmo até em relação a isso. E essa questão, por exemplo, social, ambiental, é um ponto que eu acho que por muitas vezes as pessoas viam como você pode achar isso como propósito de vida, mas era difícil encaixar isso dentro de uma carreira profissional dentro disso, né? E eu acho que tu é um ótimo exemplo de como você, claro, com muita luta, muita coisa, mas como pode caminhar para isso. E aí eu queria te perguntar de isso tudo, né? Muita coisa, mas dentro da faculdade ainda, tu ainda era aluna, né? Assim, do começo do que estava. Quando acabou a faculdade, tu já sabia para onde ir? Assim, dentro desse caminho, assim, não, eu já tenho assim por todo o network que tu já tinha, tu já estava engajada em alguma política pública, em alguma ONG, em alguma coisa, ou tu teve que começar uma nova trajetória ali pós-faculdade? Então, quando eu saí da faculdade, eu estava muito focada no Verde Luz. Porque eu tinha vivido a experiência do Engajemundo, que eu vi diante dos meus olhos uma organização de sociedade civil bem-sucedida sendo construída, estruturada, liderada por jovens. E eu coloquei na minha cabeça que eu queria que o Verde Luz tivesse continuidade. Então, quando eu saí do curso, eu decidi que eu ia me dar um tempo para investir no Verde Luz. E aí foi algo que os meus pais me apoiaram, porque eu passei 2 anos trabalhando full time para o Verde Luz, sem receber um centavo da organização. Então, totalmente voluntário. E foi um custo. Foi um custo da minha vida, foi um custo financeiro para os meus pais, que quando eu entreguei em 2019, eu formei em 2016. Aí o que era que eu ainda conseguia fazer? Eu ainda conseguia conciliar esse trabalho no Verde Luz com algumas consultorias. Então, assim que eu saí da faculdade, eu tinha participado do processo de construção do Plano Fortaleza 2040. Foi um processo de planejamento participativo que foi liderado pela Prefeitura de Fortaleza, ali no IPLANFO, que é o Instituto de Planejamento de Fortaleza, que é uma secretaria. E aí eu estava participando do processo de participativo, como sociedade civil, até que chegou um ponto em que os insumos da participação precisavam ser sistematizados. E aí a equipe técnica olhou para mim e falou assim, tu não quer assumir uma consultoria para tu sistematizar esses produtos, não? Aí eu falei, claro. E aí o que foi que aconteceu? Eu coordenei a equipe do IPLANFO, então eram
eram 7 pessoas, de advogados, estagiários e arquitetos, para a gente fazer um levantamento. Então, a gente fez via diário oficial do município. A gente ia palavra-chave por palavra-chave. A gente fez um levantamento das políticas públicas, dos marcos regulatórios de 39 políticas públicas de Fortaleza. Então, a gente ia saúde, aí fazia aí procurar. Aí via tudo que tinha de saúde e selecionava o que era que tinha de programa, de projeto, de fundo, de realmente instrumento de política pública para essas 39 políticas públicas, para criar o arcabouço de, beleza, esse aqui é o estado da arte, o que é que a gente vai propor em cima disso, tendo como insumo o planejamento participativo. E aí o primeiro produto foram esses cadernos, que estão publicados até hoje, e que se você quiser procurar qualquer política pública do município de Fortaleza, você vai encontrar lá. E o segundo produto foi o quê? Foi a gente escrever os projetos de lei. E aí, nesse ponto, eu contratei uma equipe de advogados, que aí chamei a galera do JEDAI. Muita gente que eu tinha tido essa experiência na faculdade, e a gente escreveu os projetos de lei que foram submetidos para a prefeitura. Então, essa foi uma consultoria que eu desenvolvi logo depois que eu saí da faculdade. Isso era através do Verde Luz? Não, era... Pessoa física. Pessoa física. Eu mesmo. E aí, depois disso, surgiu também uma consultoria com o governo do estado do Ceará, que aí a SEMA, né, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, também, acompanhando o meu trabalho como Verde Luz, falou assim, a gente está precisando de uma pessoa para escrever os cadernos de educação ambiental do estado, para fazer a capacitação dos professores da rede pública estadual e os professores também utilizarem os cadernos com os alunos. Então, eram 2 cadernos, era uma linha de treinamento dos professores e uma linha de uso de apostila mesmo para os professores repassarem para os alunos. E aí eu chamei a Cecília, que é minha amiga, que também uma das pessoas que esteve no Verde Luz desde o início, que sempre foi coordenadora, diretora, enfim, uma pessoa super importante também nessa trajetória, que a gente escreveu juntas esse material. E aí foi uma segunda consultoria que eu tive nesse período que eu estive à frente do Verde Luz como presidente. E aí, quando foi em 2019, eu olhei para a situação e eu falei, não estou conseguindo vislumbrar um futuro dentro do Verde Luz mais, não conseguia mais ver isso. Sentia que tinha deixado um legado, porque tinha estruturado a organização. Nessa época, a gente juntou assim, um grupo de pessoas muito comprometidas, que éramos eu, a Cecília, que eu já mencionei, o Gabriel, que eu já mencionei, a Mari, a Thaís, a Fernanda. Enfim, várias pessoas que tinham essa participação super histórica e que a gente pegou e sentou e falou, vamos organizar, a Carlinha também, a gente sentou e organizou, vamos organizar aqui a casa para a gente criar setores. Então, foi criado o setor de gestão de projetos, gestão de pessoas, captação de recursos, marketing, tudo para a gente ter uma estrutura organizacional. E aí, quando eu vi que essa estrutura estava relativamente organizada e tinha alguns fluxos já acontecendo, eu saí da presidência e foi um período em que eu me dediquei a aplicar para o mestrado no exterior, que sempre tinha sido o meu sonho. Que aí começa, eu diria que é a segunda parte da minha trajetória, assim, né? Que foi quando eu decidi que eu queria fazer mestrado em políticas públicas na Universidade de Oxford, no Reino Unido. E foi um período que eu dei alguns passos para trás, assim, porque eu voltei, para vocês terem ideia, eu fui fazer disciplina de economia no primeiro semestre da FEAC, na UFC, aluna ouvinte, estudando cálculo. Então, voltei ali para o banco da faculdade para estudar essa parte de economia, para conseguir ter um pouco mais de subsídio, né? Um pouco mais de conhecimento para aplicar para o mestrado em Oxford. E comecei a me preparar. Para essa application. Nesse ano também tiveram algumas coisas que aconteceram, assim, porque tiveram algumas bolsas que foram importantes. Eu acho que é até legal falar para que as pessoas saibam que elas existem, né? Durante a graduação, eu recebi 2 bolsas, que foi a do MITAX, que é um programa do governo canadense, que aí eu fui contratada como trainee de pesquisa para passar 3 meses no Canadá. E aí eu fui fazer uma pesquisa de políticas públicas para adaptação de mudanças climáticas aqui no Brasil. Então, minha pesquisa foi um estudo de caso das políticas públicas de adaptação às mudanças climáticas aqui no Brasil, na Universidade de Montreal, lá na Universidade de McGill, que era em Montreal, lá no Canadá. E aí também fui bolsista da Fundação Botim, que era um programa que chama Programa para
Programa para o Fortalecimento da Função Pública na América Latina, que aí também foi um programa de líderes, que a gente teve aula em Brown, na Universidade de Brown, nos Estados Unidos, a gente teve aula na Fundação, na Espanha, e depois aula na FGV, no Rio. Então, eu saí do Canadá, aí fui para os Estados Unidos, aí fui para a Espanha e voltei para o Rio, voltei para Fortaleza e fui para Paris para a conferência de clima que teve da aprovação do Acordo de Paris. E aí eu escrevi o meu TCC sobre o Acordo de Paris, acompanhei a negociação, voltei para casa, escrevi o TCC, foi quando eu me formei. Aí fui fazer as Verde Luz / consultorias, e aí nesse momento que eu estava me preparando para o mestrado, também na época que eu estava no Verde Luz, eu recebi 2 reconhecimentos via Verde Luz, que um foi... Eu fui selecionada para um programa do governo dos Estados Unidos que chama o YLI, que é Young Leaders of the Americas Initiative, que aí eles selecionaram jovens empreendedores das Américas para fazer um treinamento, e aí eu fui fazer esse treinamento em San Diego, na Califórnia. Foi super legal. Eu fiz o treinamento com a Surfrider Foundation, que é uma organização de surfistas que protegem os oceanos. Foi super legal. E aí a gente trouxe depois o Mike, que era o representante da Surfrider lá em San Diego, para fazer um projeto com o Verde Luz aqui no Fortaleza. E aí, nesse período também que eu estava me preparando para o mestrado, a gente executou esse projeto, a gente realizou alguns eventos, e nesse processo de preparação para o mestrado. E aí, eu fiz o processo seletivo da Achieving, né, que é uma bolsa do governo do Reino Unido que cobre todos os custos para você estudar fora. E bom, foi um processo, assim, que como eu já conhecia muita gente que tinha feito Achieving por conta do Engajamundo, por conta dessas andanças mais internacionais, de processos de bolsa, de ter uma rede, eu sinto que eu tive acesso a essa oportunidade, estando aqui no Ceará, de uma forma que, na minha época, ninguém tinha acesso a nada disso. Todos os lugares que eu ia, eu era a única do Ceará, eu era a única do Nordeste. Eu e, em muitos casos, o Iago, né, que é meu amigo baiano, que a gente é melhores amigos até hoje, e que a gente, por exemplo, a primeira COP de mudanças climáticas do Engajamundo que a gente foi na Polônia, éramos os únicos nordestinos do rolê. Então, sempre era isso, assim, a galera de São Paulo e a gente, assim. Uhum. Então, foi uma oportunidade que eu tive acesso muito por conta dessa rede, de saber que essa bolsa existia. E aí foi uma galera que me apoiou no processo de application, de corrigir meus documentos, me ajudar a construir a narrativa que precisa apresentar para que você tenha uma application competitiva nessas bolsas. E aí apliquei para a bolsa da Achieving. E aí apliquei para mestrado na London School of Economics, na Universidade de Cambridge e na Universidade de Oxford. Só para eu entender uma coisa, nesses casos, quando é um mestrado estrangeiro, né, assim, em outro país, tu aplica tanto para conseguir a bolsa, e a bolsa, se você conseguir, você tem que ter passado também em algum mestrado que ela vai financiar aquele mestrado, né? Não é que a bolsa já te leva para o mestrado, não é isso? Isso, são processos de application em paralelo. Em paralelo, completamente em paralelo. Você aplica para a bolsa e eles pedem para você aplicar para 3 universidades, no mínimo 3 universidades, entendi. Né? Então, você tem que ser aceito na bolsa e na universidade. E na universidade. Tá. E... Não, pergunta, amiga. Não, eu já ia, senão eu ia interromper. Mas, Bia, eu tô vendo, teu relato inteiro, eu tô vendo que algumas coisas foram importantíssimas para que você conseguisse ir indo de um canto para outro. Uma delas, assim, é o networking. Mas para você construir o networking, você não caiu de paraquedas com o networking. Mas o que você considera que foi fundamental para você, assim, não só de personalidade, mas de que você fez, para que você conseguisse ter acesso a todas essas coisas, a conhecer, a saber. O que você considera que foi importante? Gente, eu sou muito defensora do interesse genuíno nas pessoas. Porque quando você está nesses lugares, você cata em 2 tempos. Quem está ali conversando contigo porque quer alguma coisa, e quem está ali sendo uma pessoa ao seu lado, e você pode encontrar interesses comuns ou não, e tudo bem. Então, assim, as minhas amizades, elas são amizades de vida. Eu valorizo muito os meus relacionamentos, muito, assim. Eu sei que eu tenho amigos que na hora que eu ligar, eles vão atender, eles vão parar o que eles estão fazendo para me ajudar, da mesma forma que eles sabem que na hora que eles me ligarem, eu vou parar o que eu estou fazendo para ajudar eles. Então, eu acho que existem redes de confiança que vão sendo construídas no decorrer do tempo, que, por exemplo, eu tenho uma rede de confiança, que na minha rede de confiança, cada pessoa ali também tem uma rede de confiança. Então, eu chegar de ser uma pessoa que sou amiga do meu amigo para me tornar amiga da amiga dele,
É assim, porque você já entra no nível de relação com a outra pessoa, tendo uma referência que a gente sabe que é a vida que constrói, não é uma canetada, não é um currículo que você joga na mesa de uma pessoa, entendeu? Então, assim, eu sou uma grande defensora dos relacionamentos. Grandíssima. Então, eu valorizo muito as minhas relações. Se eu tenho um problema com alguma amizade minha, eu chego pra pessoa e eu falo, tá tudo bem? Você quer conversar sobre alguma coisa? Tem alguma coisa que você gostaria de me dizer? Então, eu acho que a gente construir relacionamentos que são genuínos, óbvio que a gente se decepciona também, e eu já tive grandes decepções na vida, já acreditei muito em pessoas que me decepcionaram profundamente, mas as pessoas que eu consegui manter ao meu lado nessa trajetória, gente, assim, eu não tenho nem palavras para agradecer pelas minhas amizades, pelas pessoas que viveram ao meu lado e continuam ao meu lado. E eu acho que essa manutenção mesmo de entender que como eu tenho amigos no mundo todo, eu não tenho muitas amizades minhas que eu passo anos sem ver a pessoa. Mas é aquela amizade que quando você se encontra, parece que o tempo não passou, né? É questão de não deixar passar a oportunidade, né? Pra fortalecer esses laços, pra conhecer novas pessoas, agarrar as oportunidades que a vida tá te entregando, né? Pra conseguir chegar onde você conseguiu chegar. Exatamente. Perfeito. Mas voltando agora pro do mestrado, que aí tu... Gente. Aí agora as coisas começam a ficar animadas de novo, né? Porque, de certa forma, o Verde Luz foi um período da minha vida, foi uma fase, e aí depois eu caí nesse lugar de transição. Aí, beleza, né? Vou aqui aplicar pro mestrado e apliquei... A Oxford foi o primeiro resultado que saiu. E aí eu lembro quando eu recebi a notícia. Aí eu recebi numa sexta. Sábado, eu saí pra comemorar. Segunda-feira foi lockdown. Meu Deus! 2020 ali, março de 2020. 2020. Março de 2020. Ai, meu Deus. Aí eu falei, lascou. Não vou mais. Acabou-se o sonho, né? Perdi a oportunidade. Ir pra lá, né? Um negócio que você não estava se dedicando há pouco tempo, fazia muito tempo que você Sim, e eu tinha, assim, né, assim que eu soube da Chevening, eu construí uma trajetória em torno da possibilidade de aplicar para a Chevening. Então fazia muito tempo que eu estava de olho nessa bolsa. Aí eu falei, é isso aí, então, né? Acabou-se o sonho. E aí eu fiquei esperando. Aí o que foi que aconteceu? O governo do Reino Unido conseguiu fazer uma abertura, uma janela de abertura para receber os alunos internacionais. E aí lá vai eu viajar para a Inglaterra no meio da pandemia. 2020 ainda. 2020. Ali eu fui, o semestre começou em setembro de 2020. Gente, eu saí, porque eu fui lá em casa, a gente cumpriu o lockdown. Sim, lá em casa também. A gente lavava saco de pão. Sim. Lá em casa também. Então, Fruta, assim, era álcool na fruta. Foi assim, um processo, foi duro, né? Todo mundo viveu esse processo. E aí eu caí de paraquedas, eu saí de meu pai, minha mãe, minhas irmãs e meu cachorro para uma sala com 120 pessoas do mundo todo. Porque o que foi que aconteceu? A Universidade de Oxford, o curso de políticas públicas, ele entrou dentro de uma certa forma, uma brecha, não era brecha, mas uma previsão na legislação de que, por ser um curso prático, a gente podia ter aulas presenciais, contanto que fossem respeitadas as regras de distanciamento social. Então, só 2 cursos conseguiram entrar nessa modalidade, que éramos nós e a medicina. E aí, o que foi que aconteceu? A universidade, a escola, né, que é a Blavatsky School of Government, ela separou o cohort, que é a turma, em 4 grupos, e os professores davam 4 aulas todo dia. Para poder ter só 25, 30 pessoas numa sala que normalmente caberia 120. Mas ainda assim, eles criaram uma variação, uma combinação diferente de grupos, de forma que todo mundo conseguisse estar com todo mundo e não ficasse sempre aquele grupo igual, né? E aí foi um caos generalizado, né? Porque inglês, sotaque do mundo todo, o mestrado de Oxford, ele é conhecido por ser esse mestrado super internacional, com gente do mundo todo. E lendo, estudando, e no meio da pandemia, e aquela coisa muito, muito louca. Mas, assim, melhor experiência da minha vida. Sério. Por quanto tempo lá? Um ano. Um ano. Gente, e assim, esse mestrado, ele me lançou as bases para quase tudo na minha vida profissional. Porque ele é um mestrado super completo.
Então, para o que eu faço hoje, eu uso muitas das metodologias que eu aprendi em sala de aula, nas consultorias. Então, foi um mestrado que abriu, assim, o meu horizonte de conexão também, realmente de visão. Foi algo divisor de águas. Eu diria que foi antes desse mestrado e depois, assim, um pouco, a minha trajetória. E aí, a gente ficou 1 ano no mestrado e aí eu voltei. E aí, no que eu voltei, eu tive uma breve passagem pela política, e aí eu fui, olhei e falei, não quero, não senti que era o meu lugar. E aí foi quando eu comecei a falar, qual é a outra coisa que eu tenho feito já de forma consistente no decorrer desse tempo? Consultoria, vou investir nisso aqui. E aí foi quando eu decidi que eu queria investir nas consultorias, por quê? Porque eu sinto que, atualmente, como consultora, eu tenho a oportunidade de estar dialogando com muitos atores diferentes. Então, por exemplo, eu estou numa consultoria com a CAGES, que é uma empresa privada. Eu estou numa consultoria com o Clube de Madrid, que é uma organização da sociedade civil lá na Espanha. Já fiz consultoria com algumas outras organizações, WRI, enfim, outras situações. Mas isso me dá uma visão super panorâmica da questão da mudança do clima, que para mim é algo que eu falei, eu não sei onde eu quero trabalhar, mas tem um tema que eu quero trabalhar, que era o tema do clima, que foi esse tema que atravessou toda a minha jornada e que foi onde realmente eu consegui me especializar. E aí eu comecei a fazer essas consultorias e eu acho que, por enquanto, é o que está me dando muito prazer. Muito prazer mesmo, porque eu tenho a oportunidade de cada projeto é um universo, então eu consigo estudar, consigo me aprofundar, entregar um produto. Eu acho que o processo de você ter um resultado tão redondo quanto um produto é algo que me gera muito prazer, você consegue ver, assim, diante dos seus olhos o que você produziu. E é o que está rolando, é o que está acontecendo, e também a comissão, né? Sim. E Bia, aproveitando aqui que você já falou diversas vezes de políticas públicas ali desde a época, né, da faculdade. Monique, eu vou me auto-anunciar hoje, né, o Data Gabs hoje. Ele trouxe justamente essa questão das políticas públicas mais voltadas para mulheres. Eu trouxe aqui uma pesquisa que ela foi formulada pela ONU Mulheres, né, essa cartilha que foi produzida, que é sobre a justiça climática feminina, um modelo para ação, né? Ela é de 2023. E ela debate justamente essa questão de políticas públicas voltadas para mulheres, dirigidas para mulheres, por causa da vulnerabilidade que elas sofrem em relação a essas mudanças climáticas. Inclusive, teve um dado que eu analisei que eu achei bem interessante, que quando existe alguma mudança climática, alguma condição de guerra, 80% das pessoas que são forçadas a migrar são mulheres, né? Que são as mais atingidas. E aí eu trouxe outro dado também que eu achei interessantíssimo dessa pesquisa, que fala que até 2050 as mudanças climáticas podem levar mais de 158 milhões de mulheres e meninas para a pobreza e fazer com que 236 milhões enfrentem mais insegurança alimentar. Então, como você é a nossa expert, né, em mudanças climáticas, em políticas públicas, eu queria saber de ti a tua visão, assim, de que forma a gente consegue proteger essas mulheres, de que forma a gente consegue trazer essas mulheres para os debates, né? Porque eu não sei como é que funciona, tu deve ter uma noção, assim, de como é que está a participação das mulheres na ONU, de como é que está a participação das mulheres nessas organizações civis. Como é que tu enxerga, assim, o panorama geral em relação a isso? Pergunta desafiadora, complexa. É porque, assim, né? Atualmente, por exemplo, na ONU, né? Respondendo de forma bem objetiva essa pergunta, a maior parte das delegações é composta por homens. E isso são dados objetivos. Então, a gente entende que ainda tem realmente uma distância entre o quanto as mulheres contribuem para solucionar o problema, porque no final das contas a mulher ela atua na solução talvez muito mais do que o homem. E também a gente não tem tanta oportunidade de estar ali naquele momento de tomada de decisão. Sim. Então, assim, a vulnerabilidade da mulher ela vem de alguns fatores que, por exemplo, um deles é a falta de agência econômica. Então, muitas mulheres dependem financeiramente dos seus maridos.
a função de cuidado. Então, se tem uma catástrofe, quem é que vai estar ali cuidando das crianças, né? Que também são outras pessoas mais vulneráveis. Até fisiologicamente mesmo, o corpo das crianças é mais vulnerável. Então, existe esse lugar de vulnerabilidade da mulher, mas também, ao mesmo tempo, existe esse local de que as mulheres também estão muito à frente dos engajamentos comunitários, as mulheres estão muito nesse local de estarem mobilizando, muitas vezes, na direção da solução, que foi o que eu coloquei, né? E nesse contexto todo, existe realmente essa falta de representatividade da perspectiva feminina dentro dos espaços de tomada de decisão que ainda são muito dominados por homens. E eu vejo isso como sendo, obviamente, um grandíssimo problema, né? E, ao mesmo tempo, uma oportunidade de a gente sempre estar levantando esse debate, obviamente, com os diferentes olhares do que é ser mulher, porque eu só posso falar do local onde eu estou. Então, a partir do local onde eu estou, acaba sendo um debate também muito técnico, porque hoje em dia eu me vejo como uma pessoa técnica. Então, dentro desse tema, eu trouxe, até interessante mencionar, porque uma das consultorias que eu fiz agora, que foi essa com o Clube de Madrid. O Clube de Madrid é uma organização na Espanha, uma organização da sociedade civil, que reúne os ex-presidentes e ex-primeiros ministros, alguns ex-presidentes e ex-primeiros ministros do mundo todo, para formar meio que um petit comitê de lideranças para impulsionar certas pautas, e eles criaram um projeto que chama Leadership for Net Zero, que é tipo liderança para a gente chegar nas emissões líquidas, né, zero, de mudança na questão de emissões de gases de efeito estufa dentro do tema de clima. E eu, juntamente com a Marina, que é do Instituto AIA, o Instituto AIA foi chamado para liderar o grupo de trabalho de sociedade civil dentro dessa iniciativa, e aí a Marina me convidou para estar ao lado dela nesse processo. Então, a gente co-liderou esse grupo de trabalho, e a gente produziu um relatório que foi dentro do cenário de financiamento climático que a gente tem hoje, né? Que é todo o recurso, os investimentos que estão sendo direcionados para solucionar o problema da mudança do clima. Qual a porcentagem desse recurso que está indo para as pessoas mais vulneráveis, para os países mais vulneráveis, para as comunidades mais vulneráveis que estão dentro de países em desenvolvimento? E é uma porcentagem, assim, ínfima. É uma coisa de menos de 2%. É ridículo o número. Então, a gente levantou esse debate porque a gente falou, o nosso local aqui é a sociedade civil. Então, vamos fazer um recorte para o debate que represente a sociedade civil, e hoje em dia eu vejo muito o local da sociedade civil como esse local de tentar trazer um pouco mais de justiça para o debate de clima. E aí se conecta com aquela minha aspiração de quando eu era jovem, porque eu fui para o direito porque eu acreditava no ideal de justiça. E aí, quando eu chego no local do meu trabalho, eu vou falar sobre clima, mas eu não vou falar sobre clima de qualquer forma. Eu vou falar sobre clima sob um viés de justiça, que é o que eu acredito. Então, a gente fez esse recorte, daí a gente selecionou mulheres, crianças, povos indígenas, jovens, comunidades tradicionais, e todo esse recorte de comunidades mais vulneráveis, para poder fazer o debate sobre como o financiamento climático estava chegando nessa ponta. E aí a gente traçou recomendações. E eu vou apresentar essas recomendações agora. Eu estou indo para Madrid para fazer essa apresentação. Estou super feliz com essa oportunidade. E foi bem dentro desse recorte mesmo, assim, de como é que a gente consegue liderar processos que, na sigla em inglês, eles são gender responsive, que é como é que a gente consegue liderar processos que são responsivos a dados de gênero, que é você, quando for fazer levantamento de dados de uma certa intervenção, separar número de homens e número de mulheres, para a gente saber se você está conseguindo atingir ambos os públicos, né? Eu acho que existem também algumas noções de acessibilidade, são questões tão básicas, horário. Será que as mulheres vão estar disponíveis nesse horário? Será que elas não vão estar em casa cuidando das crianças? Será que como é que a gente pensa transporte para que uma pessoa consiga ter acesso a uma intervenção? Como é que a gente pensa creche para poder que a mulher esteja ali recebendo acesso à educação, mas ao mesmo tempo ela tenha onde deixar a criança? Então, eu acho que são uma série de medidas que elas, no final das contas, elas são muito práticas, né? Se a gente for parar para descer no detalhe. Mas que muitas vezes elas não são pensadas. Então, é um olhar sensível que precisa ser incorporado a todos os modelos de projeto, a todos os modelos de intervenção, que aí já é a minha área, né? A política pública. Como é que a gente pensa a política pública e a intervenção do Estado, ou
a intervenção, por exemplo, esse projeto com a CAGES que a gente desenhou foi super legal, porque a gente desenhou um projeto de descarbonização, a CAGES já tinha o seu plano de descarbonização, e eles me chamaram para desenhar um projeto de financiamento para como a gente acessa recurso internacional para financiar esse plano de descarbonização. E aí, como o recurso era internacional, ele já veio com essas várias amarras, de tipo, precisa ser gender responsive. E aí a gente foi integrando no projeto essas camadas de participação social e essas camadas de integrar, chamar um parceiro da sociedade civil, que aí a gente chamou o próprio Verde Luz, para conseguir conduzir essa parte do engajamento com a comunidade que vá levar em conta critérios de gênero, que vá levar em conta a participação das mulheres. E isso dentro de um projeto de transição energética, assim, de tipo assim, o Thiago era o meu colega técnico da CAGES que estava fazendo a parte da tecnologia, né? Aí o Thiago fazendo todos os cálculos de emissão, redução de emissões, se a gente implementar uma tecnologia de biogás, quanto é que vai produzir de energia se a gente utilizar uma quantidade X de água de reuso para geração de hidrogênio verde, quantas pessoas seriam atendidas por um ônibus de hidrogênio verde. Aí eu deixava a matemática com ele. Aí eu falava, Thiago, tu me passa um número. Quando tu me dá o número, eu escrevo o texto bonitinho, vai ficar lindo. Eu também. E aí, eu amo estar nessa interface, porque eu consigo... Aí, gente, eu fiz um trabalho técnico uma vez que era para descrever uma bacia de biofitorremediação. Aí lá vai eu voltar para os meus conhecimentos de macrófitas. Nossa Senhora. Da biologia. Onde é que vai? Para dizer que as plantas e os micro-organismos, eles filtravam o esgoto da água para o rio ficar limpo. Olha que coisa linda. Né? Esse trabalho eu fiquei assim, ó. E aí, é isso, meu trabalho é isso. Eu consigo, como eu tenho esse respaldo técnico da política pública por conta do mestrado, o respaldo também jurídico, né, por conta do meu trabalho como advogada, que eu me reconheço como advogada. Eu falei que eu não ia ser, mas olha aí, mordi a língua. Nesse ponto, eu mordi a língua. Mas essa capacidade, eu acho que também essa possibilidade de mexer com outro tipo de conhecimento mesmo. Sim. E assim, mordeu a língua entre aspas, porque não foi aquela advogada tradicional, digamos assim, do que tu tinha conhecido e já tinha dito que não queria. Tu realmente, assim, buscou dentro dessa profissão algo que, de fato, tu se identificou, né? Sim. Isso mostra o tamanho, a amplitude do direito, né? E mostra como você, assim... Você se dedicou, e se você se dedicar, querido ouvinte, você poderá encontrar também o seu espaço no direito, né? Porque realmente, eu estava até, enquanto você falava, eu ficava pensando, o grande público vê as pautas climáticas e pautas ambientais no geral de forma muito pontual. Sim. Aconteceu não sei o que da ONU, vai aparecer no Fantástico, Como se não atingisse a sua vida, nem a minha. Não, as pessoas não estão. É um negócio que corre em paralelo à vida das pessoas. E eu tenho certeza que dá pra fazer um podcast só sobre isso. Mas... Muita gente fica pensando que é só o problema do futuro. Ah, não, isso é só no futuro. Isso, mas é muito bom ver o impacto que alguém técnico da nossa profissão consegue ter nesses assuntos no geral. E a nível internacional também, né? Então, eu acho que é uma pessoa com uma especialidade aqui, talvez a mais diferente, acredito eu até agora. Mas a que traz um ensinamento no final, acho que você tem que procurar, tem que ir atrás e genuinamente se interessar pelas pessoas, porque esse contato de volta vai ser genuíno também e vai te levar para outros cantos. Você aprende super. Aprendi super. A ementa do a ementa do podcast, mas não é para assistir só a ementa, é para assistir tudo. Mas massa, Bia, massa. E onde nesse cenário se encaixa a comissão da OAB? Comissão de Direito Ambiental, né? Isso que você hoje preside. Então, quando eu estava já no Verde Luz, o então presidente era o João Alfredo, que já foi deputado federal, já foi vereador, enfim. É uma pessoa que está no movimento ambiental, acho que ele... na gênese do movimento ambiental, né? Inventou o movimento ambiental aqui no Ceará. E aí ele me convidou para ser secretária-geral adjunta. E eu tava lá secretariando, né? Fazendo ata, basicamente. Óbvio que não só isso, né? Mas era uma posição de estar ali no movimento socioambiental via Verde Luz, mas também com essa posição institucional da OAB.
Quando o João saiu da comissão para assumir o IDACE, que agora ele está superintendente do IDACE, que é o órgão de regularização fundiária do governo do estado do Ceará, aí eu assumi a presidência. E aí assumi a presidência, assumi também a titularidade do Conselho Estadual do Meio Ambiente. E agora estou cada vez mais na minha skin advogada, que não é algo que eu planejei assumir, mas foi acontecendo, eu acho que mais naturalmente. Justamente porque, assim, eu acho que o direito, ele tá sempre mudando, o direito, ele vem ali acompanhando a sociedade, né? Então, hoje em dia, a gente tem áreas no direito que alguns anos atrás não existiam. De regulação da internet, inteligência artificial, tanta coisa, né, que está evoluindo. Então, o perfil do profissional do direito também está mudando. Isso eu acho que é algo que as pessoas precisam entender. Porque com inteligência artificial, chat GPT, qualquer pessoa um aplicativo vai conseguir produzir uma peça jurídica. Cada vez mais esse processo está se acentuando. Então, eu vejo hoje que o perfil do profissional do direito, ele é muito mais essa pessoa capaz de articular pessoas, muito mais essa pessoa capaz de pensar uma estratégia jurídica. É o lugar que não dá para ser substituído por uma máquina, onde é dentro do direito, da operação do direito, que você precisa de uma pessoa ali, operando. Então, eu vejo hoje muito direito como esse lugar em que as capacidades, em que as capacidades interpessoais, elas estão se tornando cada vez mais importantes, mas ao mesmo tempo, atualmente, eu até vi alguns relatórios assim desses de tendência de mercado de trabalho, né, que falando um pouco sobre isso, sobre como esse profissional da sustentabilidade, ele está sendo cada vez mais demandado. Porque assim, o tema de mudanças climáticas, o tema de debate ambiental, hoje em dia ele é um tema de debate econômico, é um tema de desenvolvimento. Por quê? E aí entra dentro da área que eu trabalho, que você tem os Estados Unidos aprovando um pacote de incentivo econômico trilionário. Você tem a União Europeia aprovando um pacote de incentivo econômico trilionário também. A China investindo também absurdamente dentro de indústrias que são as indústrias do futuro. Então, na última COP, foi definido que a capacidade de energias renováveis, a capacidade de produção de energias renováveis tinha que triplicar. Então, atualmente, os governos, eles colocaram isso como uma direção e as empresas também estão colocando isso como uma direção. Existe cada vez mais um movimento empresarial de incorporar o famoso ESG, né? Incorporar essas métricas de impacto positivo ambiental, social, de governança dentro da avaliação econômica das empresas. Então, se você tem uma empresa de capital aberto, muito provavelmente você vai ter que ter um relatório de sustentabilidade ali ao lado. E aí, cada vez mais a gente precisa de profissionais que consigam aplicar essas normas, que consigam entender que ou a empresa ela se adequa, ou então ela vai ter um problema lá na frente. Porque se a gente for ver aqui no Brasil, o Brasil é um país que vende commodity. Um dos nossos principais mercados, que é a Europa, está colocando regras ambientais super estritas para importação. Então, ou a gente se adequa, ou então o empreendedor ele vai passar por um problema ali na frente, que é o que a gente chama de risco de transição, que é o risco de ter uma norma ali que vai surgir, que porque você não vai estar adequado, você vai sofrer uma multa, você vai perder um cliente. Então, assim, realmente, atualmente o mercado está mudando, o cenário das empresas está mudando, e, ao mesmo tempo, os governos estão mudando, porque existe realmente uma noção generalizada de que ou a gente faz algo agora, ou então o custo, que é o que a gente chama de custo da inação, né, climática, ou o custo do prejuízo vai ser muito maior. Perfeito. E, assim, eu acho que realmente, se para o grande público ainda tem essa visão, né, de uma coisa muito do futuro, eu acho que o mercado já está cada vez mais consciente de que a gente já está vivendo isso no presente. Essa questão do ESG, a questão de hidrogênio verde também, assim, eu lido muito com empresas, porque o Ceará, né, tem também um potencial energético muito grande. Então, eu lido com muitas empresas também aqui voltadas para essa questão de energias renováveis e tudo isso. Então, assim, o mercado como um todo, ele já está tendo uma demanda muito grande disso. Sim. E uma carência, talvez, até de profissionais, assim, de um número de profissionais que abarque tudo isso. Então, é um ponto também muito concreto, né? Vai além
e é o que eu estava até mencionando no começo, de que eu acho que a gente talvez esteja vivendo um momento em que esteja um campo muito fértil para as pessoas conseguirem estar conciliando o seu propósito com um trabalho concreto. É entendeu? verdade. Tanto nessa parte ambiental, como eu acho sociais, essa questão de gênero. O mercado está demandando isso também. Consultores, a gente estava ontem naquela palestra que a gente está gravando um dia depois do Dia da Mulher. A gente estava naquela palestra ontem com a doutora Raquel. E ela estava falando sobre isso, sobre não adianta só militar nessa causa. Vamos também vender isso para quem precisa, para a gente conseguir ocupar todos os espaços a língua que a empresa entende. de uma forma concreta. Porque Exato. a gente precisa, né, não adianta só ficar no discurso ali de um propósito. E eu acho que o mercado, ele está hoje, eu vejo, pelo menos dessa forma, mais aberto para isso. E eu acho que a Bia pode testemunhar isso nessa parte, principalmente ambiental, muito Com forte. certeza. Com certeza. Bia, então hoje, assim, só aqui a gente nem faz muito, não faz propaganda, mas eu quero entender. Se a pessoa quiser te contratar hoje, uma empresa, ela vai te contratar, por exemplo, para quê? Para fazer uma consultoria, um estudo do que é que a empresa está atendendo, o que é que a empresa não está atendendo, como é que tu presta o serviço? Pronto. Primeiro começa pelo público-alvo das empresas que eu consigo atender, porque eu até poderia atender mais pequenas e médias empresas, mas atualmente não são essas empresas que estão sofrendo a principal pressão no sentido de terem que adotar ações de sustentabilidade. Então, acaba sendo empresas ali no porte da CAGES, empresas realmente maiores. Essas empresas, elas já vão ter ações de sustentabilidade, porque muito provavelmente elas já vão ter o setor. Sendo que o que é que acontece? O debate de clima, ele ainda é algo muito distante para as empresas, principalmente aqui no Nordeste. Então, talvez a empresa ela tenha ali uma ação de sustentabilidade, mas isso não necessariamente está engajado dentro de um plano de transição. A CAGES já tinha um plano de descarbonização. Mas o meu trabalho é muito mais o engajamento dos stakeholders dentro da empresa e fora da empresa, para a gente conseguir direcionar essas ações num plano que faça sentido, e aí eu trabalho muito essa perspectiva mesmo do plano, né? Porque, querendo ou não, é um instrumento de política pública, mas que está ali internalizado dentro de uma empresa. E aí, de montar isso de uma forma que seja coerente, de uma forma que considere esses vários fatores que muitas vezes não vai ser só a tecnologia, mas também o impacto na comunidade, ações de não só mitigação, mas também adaptação, porque muitas vezes o financiamento ele vem para a tecnologia, que é algo que realmente a gente vê que tem retorno financeiro. Você investir em energia tem retorno financeiro. Mas como é que a gente insere um componente de adaptação para tornar esse processo mais resiliente? Que não necessariamente você vai ter um retorno econômico direto a partir daquela ação, mas você vai estar gerando uma série do que a gente chama de co-benefícios. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente fez nesse projeto da CAGES foi inserir uma solução baseada na natureza, que é justamente essa bacia de biofitorremediação que eu estava falando para vocês, que é você fazer o tratamento do esgoto por meio de uma lagoa, e aí você, em vez de ter uma estrutura que dentro da engenharia você chama de estrutura cinza, você vai, que é uma coisa super impermeabilizada, aquela coisa de concreto, cimento, você vai ter uma lagoa com um jardim, e aí você também tem o co-benefício social, que é como é uma manutenção basicamente de jardinagem, você consegue também incorporar a mão de obra da comunidade nesse processo. E aí eu já tinha uma experiência trabalhando com esse conceito de projeto por conta da consultoria que eu tinha feito com a WRI, que é uma ONG também internacional, e aí a gente conseguiu também casar, fazer esse match assim, desse conhecimento técnico também com o que estava acontecendo, as ações previstas na CAGES. Então, assim, de forma geral, é isso. Assim, o meu trabalho vai ser também, além de engajar tecnicamente, porque como eu entendo o que os técnicos falam, eu não vou ser capaz, talvez, de reproduzir tão bem, mas eu entendo o que eles estão me falando. E aí acaba que eu fico muito nessa ponte entre o corpo técnico dentro da própria empresa, no sentido de vamos sentar aqui, que muitas vezes é um comitê de sustentabilidade que precisa ser criado. Às vezes a empresa tem a área técnica, mas ela não tem o comitê de sustentabilidade. Aí precisa sentar todo mundo na mesa e conversar. Às vezes vai ser isso, ou então às vezes vai ser... já tem um comitê e a gente vai marcando reuniões para a gente conseguir engajar todo mundo internamente. Então, esse trabalho de sensibilização, engajamento interno e também engajamento externo. Porque, por exemplo, boa parte das reuniões que a gente conduz é com banco, é com governos internacionais que estão na posição de investir nesse tipo de ação. Então, eu parto do pressuposto de que a ação de sustentabilidade ela tem que ser vista como sendo... não como um gasto ou como um peso para a empresa. Então, a minha cabeça como é que eu já caso isso aqui que está sendo pensado como uma fonte de financiamento.
Então, eu preciso ter uma boa noção do que está sendo financiado e de onde é que está vindo o recurso e para onde é que está indo o recurso. Então, eu fico muito nessa interface. Por isso que o meu trabalho é financiamento climático, porque eu não trabalho só o clima, eu trabalho como é que você financia. Então, logo no começo, isso foi uma coisa que eu coloquei para mim. Eu não vou chegar batendo na porta de ninguém dizendo que eu vou criar um custo a mais para essa empresa. Não. Vamos aqui encarar isso aqui como uma oportunidade, como sendo uma oportunidade de acessar recurso, uma oportunidade de ter acesso a um crédito mais barato, uma oportunidade de ter acesso a um investimento não reembolsável, né, que você não precisa nem pagar de volta, é um grant. Então, tem esse perfil. E também o perfil, por último, essa parte interna, a parte com os financiadores, e o terceiro, que é a parte da política pública mesmo, que é a parte do engajamento com o regulador, né? Com quem está pensando aquela política pública, seja um ministério, seja uma secretaria, mas uma boa parte dos empecilhos que a gente encontra atualmente para a implementação da inovação, elas vêm de uma legislação, que aí entra a minha skin de advogada, que é uma legislação que ela está defasada, ela não está adaptada para aquela tecnologia, e aí você vê a própria burocracia estatal criando uma série de empecilhos para algo que deveria ser mais simples, porque é uma inovação, é uma nova tecnologia que vai reduzir emissões. Então, também, essa parte de articulação política, que é muito o trabalho que eu faço lá no COEMA também, né? Essa interface com o poder público, com a política pública. Então, o meu trabalho, eu diria que... bom, o meu trabalho é um trabalho muito especializado. Então, o trabalho do Clube de Madrid, ele já não teve esse perfil. Foi outro perfil. Foi o perfil de a gente conduzir debates, mas está sempre nesse lugar do engajamento. E, por exemplo, no Clube de Madrid eu conduzi os debates e escrevi o relatório final. Então, está sempre dentro desse lugar de engajamento de pessoas que têm conhecimentos a aportar e fazendo uma síntese ao fim. Que isso pode assumir diferentes formatos, dependendo também de com quem eu estou trabalhando, que é algo que eu também gosto, de ter um pouco mais dessa, como eu falei a princípio, né? Ter um pouco mais dessa flexibilidade, dessa possibilidade de também atuar com pessoas diferentes, testar coisas novas, aprender coisas novas. Então, por enquanto, esse é o formato. Talvez se a gente conversar daqui a um ano, vai ter mudado para outra coisa, mas... É mais legal, acho que dá até visão para jovens advogadas e até estudantes de direito, né? Do que um profissional nessa seara pode atuar, né? O que pode fazer. Então, muito massa, Bia. Agora, eu queria seguir para um quadro muito legal, que você já falou de vários causos jurídicos que você teve aí ao longo da carreira, mas eu queria saber, tem algum causo jurídico, alguma situação específica que você viveu? Pode ser inusitado, diferente, engraçado, enfim. Algo que vale a pena aí destacar para o pessoal? Gente, causo jurídico. Deixa eu pensar. Eu tô pensando num aqui que não foi um causo jurídico, foi um perrengue mesmo. Mas pode ser, pode ser. Não, mas ali foi um perrengue muito level hard. Porque simplesmente no dia que eu fui fazer lá o discurso na ONU, que não era pra eu pegar no microfone, aí eu inventei de pegar no microfone, eu tava tão nervosa que eu comecei a beber água. E eu comecei a beber água. E aí, gente, não tinha banheiro. Não acredito. Porque a estrutura da ONU é umas tendas. As conferências, elas, muitas vezes, quando você não tem uma conferência... Eu tô tentando lembrar aqui um que não tenha tido esse formato. Dubai, agora, por último, não teve esse formato. Mas são umas tendas. E era uma tenda no meio do nada, com a plenária dentro. E aí eu olhei assim... Falei, gente... Não tem banheiro. Meu Deus. Eu tô adorando já. Gente. E tu foi discursar com vontade de fazer número 1? Não, número 2, amiga. Não, é número... Também. Número 1 é o que? É o da água, Não, era o número 1. Pois é, amiga. Ou tu foi no mato? Mas qualquer pessoa que tenha vontade de ir ao banheiro vai ter que ir no mato, não tem. Amiga, mas é porque o banheiro era muito longe. Ah, entendi. Não deu era certo muito perto. longe, era muito longe. Eu tava pensando já o diplomata lá. Não, o banheiro ia dar uma meia hora pra ir voltar do banheiro. Gente! Porque era uma caminhadinha, era uma caminhada. Se você sentisse vontade, você já tinha que ir, porque já tinha 30 minutos na sua. E eu tava na fila, e eu não sabia quando era que ia ser. Não podia se dar esse privilégio de andar 30 minutos.
Não, mas aí, então, tu foi no mato ou tu ficou com vontade de ir? Amiga. Eu tô dizendo que foi um perrengue. Eu vou deixar aqui. Subentendido. Eu vou deixar aqui pra imaginação das amizades aí, das novas pessoal, amizades. Vamos lá, comenta aí. Como vocês acham que terminou essa história? Como é que eu resolvi esse problema? Esse problema que me surgiu. Ou como você resolveria se você fosse a Bia? Pronto. Exatamente. Boa. Mas aí a gente tem dessa, a gente passa por aí. Amiga, é o que você não pensa, assim, quando você tá olhando uma situação, é que, gente, existem muitas coisas que podem dar errado. Variáveis. É verdade. Muitas variáveis envolvidas em cada pequeno processo desses, assim. Sim, é verdade. Agora mudou tudo pra mim, a história do começo. Mas é isso aí. Ônus e bônus, né? Coisa de quem vê close não vê Exatamente. Perrengue chique. Perrengue na ONU. Eu passei essa vontade aí sei lá, fora o Clóvis Bevilacqua, com todo respeito, a gente já passou por lá, entendeu? Melhor passar na ONU. Mas bora agora pro quadro de Marina Faust. Apresente, querida Marina Faust. A gente tem um quadro aqui que é de Nem Só de Juridiquês Vive uma Advogada, que é um momento em que a gente tem de descontração, em que a gente pede para que a convidada compartilhe o que ela gosta de fazer, qual é o tipo de entretenimento que ela consome, quando não está trabalhando. Gente, eu brinco que o meu perfil na internet é Evangélica Fitness. Porque quando eu não tô tentando ser fitness, né? Porque, na verdade, é uma tentativa. Eu e as minhas amigas, a gente brinca que a gente é atleta de baixa performance. Mas eu tento... Eu pratico corrida, isso eu posso muito tranquilamente falar, que eu pratico corrida, certo? Inclusive, amanhã eu vou correr 10 quilômetros na corrida da Track and Field. Estou caminhando aí nesse processo. E eu sou uma aspirante a triatleta. Por que aspirante? Porque toda vida que eu tento começar a fazer os 3 treinos ao mesmo tempo, o meu corpo pede arrego. Começo do ano eu comecei a fazer a bicicleta, a natação e a corrida, né? E a musculação. Então, você tem que treinar no mínimo 2 vezes por dia, porque segunda, quarta, sexta e sábado vai ser corrida, terça e quinta vai ser bicicleta e a natação você tem que enfiar em algum lugar aí no meio, junto com a musculação. A minha panturrilha falou, se recusou a funcionar, parou, pediu greve. Aí agora, por enquanto, tô só na corrida, mas sempre olhando assim pro triatlo e falando, vou chegar lá. Uma hora eu chego. Minha amiga Mari chegou muito bem sucedidamente. Parabéns, amiga, se você estiver assistindo isso. E aí, a outra coisa também é que, gente, eu amo a minha igreja. Eu amo, sabe? Eu e meus amigos, a gente... Aí, sempre eu tô fazendo alguma coisa da igreja. Ou é um devocional, ou é um evangelismo, ou é um culto de jovens, ou é um pequeno grupo. Ou então... Enfim, gente, igreja é uma coisa que você respira numa programação, né? E aí, acaba que... E, obviamente, minha família, né? Tipo, eu sou muito próximo dos meus pais, moro ainda com eles, então a gente tá sempre fazendo alguma coisa interessante. Ontem eu cheguei em casa, tava pausada a TV no Pateta. Eu saí de casa, meu pai estava achineladinho, eu voltei, ele estava assistindo Pateta. Aí é tipo criança, assim, aquele gosto infantil de televisão. E a minha mãe também, a gente é muito amiga. Minha irmã também, que mora comigo. E a minha irmã que mora em São Paulo. E aí eu fui agora para São Paulo, então eu tive a oportunidade de passar um tempo com ela. E, enfim, eu diria que a minha vida... Ela se resume a poucas coisas, mas poucas coisas muito legais, né? Sim. Tipo, eu gosto muito do meu trabalho, então o meu trabalho também me dá essa possibilidade de viajar, que é uma coisa que eu sou absolutamente apaixonada, eu amo viajar. Então, o meu trabalho me possibilita esse ir e vir, mas ao mesmo tempo, eu amo estar aqui em Fortaleza. Eu acho que não é algo... Óbvio que se algo de trabalho precisar me levar para outro lugar, eu iria... Mas o meu coração, eu sinto muito no meu coração a vontade de estar aqui. E isso foi algo que eu defini para mim, assim, quando eu voltei do mestrado, eu falei, não, eu quero, por um tempo, desenhar algo que funcione eu estando aqui. Porque como também o meu trabalho acaba sendo muito específico, existe um mercado maior para isso em São Paulo, é óbvio, São Paulo e Rio de Janeiro. Ou então ter ficado fora, né? Boa parte dos meus amigos continuam lá em Londres e moram lá até hoje. Então... eu decidi voltar para casa. Isso foi um movimento consciente e é um movimento que até hoje
eu perceber que estar aqui em Fortaleza tem que ser um movimento muito consciente para mim, porque eu tô sempre vendo a quantidade infinitamente superior de oportunidades às quais os meus amigos têm acesso, inclusive de conexão, que é algo que a gente conversou aqui, porque eles estão em São Paulo, ou porque eles estão no Rio, ou porque eles estão em Londres. Então, eu estar aqui também faz parte do meu discurso nesses lugares. Eu falo, gente, vocês precisam entender que o Brasil não é só São Paulo. Sim. E dentro da pauta de clima, que o Brasil não é só São Paulo e Amazônia. A gente tem uma região gigantesca que é o Nordeste, que muitas vezes fica muito de fora dessas discussões. Então, eu sempre levo esse lugar de ser uma pessoa que eu entendo tudo isso que vocês estão falando. Aí, esse debate internacional, muitas vezes também nacional, tô acompanhando aqui, ó, tô do lado. Mas, assim, vocês sabem de onde é que eu venho? Vocês sabem a dificuldade que é as pessoas que estão onde eu tô acessarem certos discursos, certos espaços? Então, eu sinto que isso é algo também que é uma grande parte de quem eu sou e que eu faço questão também de sustentar esse lugar, assim, de estar num local em que eu acordo 4h30 da manhã para ir correr lá na beira-mar e ver golfinho, entendeu? Pulando no mar, ver o sol nascer na água, que é um local de eu ter a minha comunidade de fé, ter a minha... estar ali perto dos meus pais. Né? Porque assim, gente, eu não sei, eu gosto de estar com os meus pais, eles são as pessoas mais importantes do mundo pra mim, então óbvio que eu quero estar ali perto, entendeu? Óbvio que também, pelo fato de que eu já morei fora, eu também tenho esse local em que eu sei que eu posso ficar distante se necessário for, mas que no momento eu estou escolhendo ficar. Então, eu acho que isso também é uma grande parte de quem eu sou, uma grande parte da minha identidade. Legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. Nessas viagens que você viaja muito, a trabalho, tu consegue também turistar, aproveitar, conhecer a cidade ou não tem? Sempre. Ai, ainda bem. Porque seria uma dor no meu coração você pensar em ter acesso a tantos lugares, mas assim, não ter tempo para poder conhecer. Não, sempre. Sempre dá para organizar a agenda, né? Com certeza, com certeza, com certeza. É algo assim para mim que é primordial. Eu sempre gosto de conhecer as pessoas do lugar, então quando eu vou, é muito legal para mim ter esse relacionamento com a galera do local, então é algo que eu tento priorizar. E também sempre tirar uns diazinhos ali a mais para dar uma turistada. Então, por exemplo, essa viagem de Madrid agora, o trabalho é segunda e terça, mas eu vou chegar lá na sexta para pegar o final de semana. Então, sempre dá para fazer esses ajustes. Agora, sim, em dado momento também fica um pouco cansativo e aí eu tenho que escolher quais são os lugares que eu quero, de fato, passar um pouco mais de tempo. Mas, por exemplo, quando eu fui para Dubai agora no final do ano passado, que a gente foi para a COP, foram 3 semanas de conferência. Então, assim, a gente fica trabalhando durante a semana, no final de semana tá livre. Então, também sempre tem esse movimento de estar sempre conhecendo vários lugares e assim, eu sou apaixonada. Um dos motivos pelos quais eu escolhi fazer o que eu faço desde o começo foi justamente essa paixão pelo internacional, né? Então, eu consegui encontrar esse lugar de também poder fazer com que viajar seja o meu trabalho. E para mim isso é um grande privilégio. Sou muito grata a Deus por isso. Perfeito. Nossa, muito bom. Bia, falamos muito, estamos já chegando no final do nosso papo. Queria conversar mais 5 horas aqui sobre viagens, pegar várias dicas também. Mas uma pergunta que a gente sempre faz, eu tô curiosa pela tua resposta, quais são os teus sonhos pro futuro? Ai, gente, eu quero ter filhos! Quero ter filhos. Eu acho que o meu maior sonho atualmente está sendo isso, assim. Ter uma família, né? Eu acho que é um lugar de, assim, profissionalmente, eu tenho muitas ambições e eu acho que isso é sempre muito importante. Nós somos pessoas, mulheres que priorizamos carreira, eu acho que isso nunca vai deixar de ser uma realidade. Mas eu sinto que esse lugar de reconhecer também que ser mulher é eu querer priorizar a maternidade, é eu querer priorizar a família, é eu querer priorizar o cuidado da minha casa. Então, outra coisa também que o meu formato de trabalho me possibilita é cozinhar. Então, assim, lá em casa a gente almoça todo dia, todo mundo junto, ao redor da mesa, com comida feita na hora. Então, tem uma escala entre eu e a minha irmã, que a gente faz comida, entendeu? Então, assim, eu acho que existem certos aspectos de você existir enquanto um ser humano que a gente não pode perder de vista. E eu acho que isso é algo que o meu relacionamento com Deus também demanda muito, porque eu sinto que a gente se relacionar com Deus, tem um versículo que eu acho que é fantástico, que é buscar em primeiro lugar as coisas do céu e as demais coisas serão acrescentadas. Então, assim, se eu estou num relacionamento com Deus,
a minha vida vai ser equilibrada no emocional, vai ser equilibrada no profissional, vai ser equilibrada na minha saúde, na minha família. Então, eu acho que a minha maior aspiração em termos de vida mesmo é que eu consiga olhar para todos os pilares da minha vida e eu consigo pensar, eu estou conseguindo desempenhar bem todos esses pilares. Eu consigo manter a minha vida equilibrada e, ao mesmo tempo, acho que esse fator familiar é o que me pega muito, assim. Eu sou uma pessoa muito família, como deu para perceber, né? Então, eu quero muito, assim, eu queria muito que Deus me... Quero muito que Deus me conceda a graça de ter minha própria família, assim, né? Ter meus filhos, meu marido, etc. Eu acho muito bacana e simbólico o último episódio da temporada terminar com um sonho desse. Porque ao longo da temporada, Bia, a gente falou tantas coisas e os sonhos de maternidade, coisas relacionadas a conciliar a maternidade e o trabalho sempre surgiram nas conversas de alguma forma, sabe? Sim. E terminar com uma pessoa que faz tanto profissionalmente, de forma tão diferente, com viagens e tal, dizendo que sonha em ter maternidade, que vai adequar isso às suas aspirações profissionais, eu acho muito massa e simbólico pro que o canal traz, né? E por último, Bia, o que é que você de hoje falaria pra Bia que estava começando a faculdade e que estava lá naquele momento ainda sem saber o que queria fazer ou que queria ser juíza ainda? Ai, gente, eu acho que dos meus grandes aprendizados nos últimos anos foi ter voltado a praticar minha fé. Porque eu cresci na igreja evangélica e aí eu me distanciei. E quando foi nos últimos anos, eu retomei, assim, essa parte grande da minha vida. E eu diria, tipo, segura na mão de Jesus e não solta, sabe? Porque eu acho que o processo, ele muitas vezes ele pode ser desafiador, mas quando a gente tem fé e a gente sabe que Deus tem o melhor pra gente, o resultado fica na mão de Deus. Então, você consegue viver com uma certa tranquilidade, um certo sentimento de paz, que eu tô fazendo a minha parte. Muitas dessas peças aqui, eu não sei para onde é que elas vão se mover, eu não sei qual vai ser o resultado final, mas eu estou confiante de que eu estou caminhando na direção do que Deus tem para mim, porque eu confio nele em primeiro lugar. Então, eu sinto que o que me faltou durante muitos anos, principalmente nesse período em que eu me distanciei dessa minha raiz, assim, dessa minha base, foi esse sentimento de confiança, de que no final ia tudo dar certo. Então, eu sei que quando a gente está no começo da nossa vida profissional, as coisas parecem muito incertas. É difícil contemplar uma decisão, né? Mas eu acho que fé e perseverança são duas coisas que eu falaria para mim, assim, que são duas coisas muito, muito centrais. Muito bom, Bia. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua dedicação, pela sua trajetória. Também aproveito para agradecer pelas contribuições aí ao clima, ao meio ambiente, ao mundo. Que a gente, como integrante dele, nós agradecemos. Queria também fazer como você, mas prometo que você me inspirou hoje a trabalhar mais em prol disso. E muito obrigada mesmo, sucesso na sua trajetória e boa sorte aí na carreira. Ai, queria também agradecer, Bia, pela participação, por ter aceitado o convite aqui de trocar tanta experiência com a gente. Muita coisa do que você falou não fazia a mínima ideia de que era assim, ou então de que existia. Então, hoje, eu aprendi muito com você. Eu já aprendia, né, na época do Jedi, lá na época da Sono, com você. Adorava te ver atuando, te ver falando. Mas, enfim, eu espero que aí a gente possa estabelecer um canal de abertura aí pra gente desenvolver também projetos futuros, porque eu adoro essa questão de engajamento social. E é isso, muito obrigada pela participação. Bia, também quero te agradecer. Eu te admiro já há muito tempo. Assim, a gente já teve algumas trocas ali na faculdade e sempre foi uma vontade nossa te trazer aqui. E eu tô super feliz com toda a tua entrega, que eu acho que também fala muito sobre tudo que você falou dessa questão de relações genuínas, que eu acho que elas surgem a partir de uma entrega genuína. Sim. E eu acho que foi isso que você entregou pra gente. E muito obrigada. Ai, gente, muito obrigada de verdade, parabéns pela iniciativa. Fantástico estar mostrando essas trajetórias, me sinto realmente muito honrada de poder fazer parte desse projeto com vocês. Então, fico sempre à disposição, que precisarem de mim, estou aqui. Muito, muito, muito obrigada, de verdade. Massa, muito bom. E vocês, queridas seguidores e seguidoras, que acompanharam a gente nessa primeira temporada, a gente sabe que foi muito plural, cheio de assuntos. Então, graças a vocês também pelas indicações, engajamento e etc. A gente conta com vocês. O YouTube já falou aqui no meu ponto que a gente renovou para a segunda temporada. Então acompanhem, sigam as redes sociais, sigam os nossos perfis, tá tudo aqui embaixo na descrição. E até a próxima, já na segunda temporada. Tchau!